Bora lá, pessoal. Vamos ler agora capítulo 3 da segunda carta de Pedro. 2 Pedro 3. São só dois subtítulos. O dia do Senhor e esperando a vinda do dia de Deus. Vamos lá? O dia do Senhor. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem, de propósito, que há muito tempo Deus deu uma ordem, e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos irmãos, não esqueçam disto. Meus queridos irmãos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Eu vou reler aqui porque é muito forte. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado, e a terra e tudo que existe nela vão sumir. Esperando a vinda do dia de Deus. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo, e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse
em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes da Escritura. E assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros das pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Muito bom aqui, né? Pedro mencionando Paulo, mencionando as cartas de Paulo, os ensinamentos, sabedoria que Paulo teve, né? Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. As cartas de Paulo, né, que a gente já viu aqui no canal, anteriores às cartas de Pedro aqui, bem repetitivo, né? Bem repetitivo. A base é a mesma, né? E se a gente comparar até com as cartas de Pedro que a gente acabou de ver nesses últimos dias aqui, nos últimos vídeos, o ser humano continua pecando nas mesmas coisas, né, pessoal? Meus irmãos e minhas irmãs, o ser humano, nós, seres humanos, te peca nas mesmas coisas. Preocupação excessiva, busca desenfreada por mais dinheiro, por mais luxo, ambições, vaidades, ganância, imoralidades, vícios. Por isso que a gente tem que se humilhar, diariamente a gente tem que se humilhar, buscar a presença do Senhor Jesus, clamar pela presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo assuma o controle da nossa vida. Porque uma vez que o Espírito Santo assume o controle da nossa vida, a gente começa a acertar. É uma briga diária. É uma briga diária. A tentação é diária. As minhas tentações, o Senhor conhece melhor do que eu, as minhas fraquezas, é diário. Os meus medos, as minhas fraquezas, as minhas tentações são diárias. E o infeliz do inimigo, Satanás e o time dele, né? Satanás e o time dele, ele sabe quais são as minhas fraquezas. Satanás e o time dele, os demônios, as entidades, todas as entidades demoníacas por trás de tudo que é idolatria, imagem e prazeres. E o demônio sabe quais são as suas fraquezas. Por isso que você tem que orar e pedir. Pedir para o Espírito Santo nos invadir, pedir para o Espírito Santo tomar a direção da nossa vida, porque se depender da nossa fraqueza humana, a gente só quer fazer, a gente só pensa em nós, né? O ser humano na sua raiz, o bebezinho quando nasce, né? Ele quer o mamá dele, ele quer, ele, se ele não tem o que ele não quer, ele chora, né? E muitas vezes já adultos a gente, né, com 20, 30, 40, 50 anos, a gente ainda vive pensando na gente, sempre na gente, quando esse livro aqui ensina centenas de vezes que as pessoas que mais prosperaram, principalmente o Senhor Jesus que prosperou, ele viveu para os outros, né?
Jesus viveu para os outros. Jesus não viveu para a vaidade dele. Jesus não viveu para a glória dele. Jesus, o ministério de Jesus em 3 anos foi para os outros, para ensinar, profetizar, curar, ensinar os outros, para pregar a palavra de Deus, o evangelho, que é ele mesmo, né? Pregar para os outros sobre ele mesmo, para os outros. Ele já sabia, né? Ele já sabia. Como a gente leu aqui na primeira carta de Pedro, alguns vídeos atrás, né? Os nossos dons, eles servem para os outros, né? Os nossos olhos, a gente tem que olhar para os outros e não para a gente, né? E infelizmente tem muito apóstolo, pastor, presbítero, pessoas que se dizem aí homens de Deus aí, que a igreja deles não é mais a igreja de Jesus, né? É a igreja deles, né? Infelizmente tem muito homem de Deus que se diz homem de Deus que há muito tempo já não é mais crente, né? O cara tá preocupado com a venda de livro deles, está preocupado com quanto que a igreja dele recebeu, está preocupado com o carro novo, está preocupado com abrir mais igrejas, mais igrejas para receber mais dinheiro e não está preocupado realmente com as ovelhas que Deus guiou para ele. Então, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que você seja pastoreado por um homem de Deus, que você seja pastoreado por homens de Deus, pastores, apóstolos, mestre, presbítero, evangelista, seja lá o que for, que Deus coloque pessoas realmente, homens e mulheres, realmente servos de Deus na sua vida, e que você busque, que além de tudo que você vai aprender na sua igreja, que você busque diariamente também. Que você não fique refém do culto de domingo, do culto de quinta-feira, mas que você tenha a sua Bíblia, que você leia a sua Bíblia diariamente, que você busque a presença do Espírito Santo diariamente, que você ore diariamente, que você leia a Bíblia diariamente, que você jejue algumas vezes no mês, né? Se a sua saúde permitir, que você ore, que você jejue e que você espalhe, o alarme aqui, que você espalhe a palavra de Deus, que a sua vida sirva para abençoar outras vidas. Em nome de Jesus Cristo, é isso que eu desejo para você. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Fiquem na paz do Senhor Jesus aí. Tchau, tchau.